Saudações, Alvinegras! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 303. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Todo mundo tenso pra essa semana decisiva, certo, Ana? Certo. Não sei se tenso é bem a palavra, né? Acho que tá todo mundo meio numa... Tem esperança, mas estou com medo. É aquele Como friozinho na barriga de semana. Abatido. Exato, Meio amuado. Meio ainda, né? Meio É amuado. meio, né? Porque na quarta, no domingo que vem, a gente pode estar totalmente amuado ou totalmente feliz, né? Essa mistura aí que é ser Corinthians, né? Você espera e tem esperança mesmo nas grandes adversidades, né? Mas vamos lá, meus amigos, vamos para a pergunta mais importante da semana. Dá para virar esse jogo de terça-feira? Terça-feira, né, no Maracanã contra os Urubus, 9h30 da noite. E dá para virar, Dudu? Olha, temos que acreditar que sim. Porque senão o próprio Cássio deu a entrevista no final do jogo. Se eles não acreditam, não precisaria nem viajar. Acredito que sim. É um placar que a gente não estava esperando, né? De repente perder por 2 gols em casa. Mas o Corinthians, do jeito que está, é improvável, né? O Corinthians é improvável, não que a possibilidade. O Corinthians a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe a escalação que vai entrar, a gente não sabe que tipo de jogo o VP vai querer jogar, porque cada jogo tá sendo um jogo meio que aleatório e maluco do Corinthians, né? Quando a gente pensa que esse jogo vai ser sofrido, tá? Vai e faz papel bonito. Sofre, mas ganha tranquilo, né? Lá contra o time mineiro, você fala, tem um jogo mais tranquilo agora, a gente consegue cair numa armadilha lá e ficar complicado. Vamos que vamos, né? Se tiver que ser nos pênaltis, vamos de novo nos pênaltis, mas se der pra eliminar no tempo normal, será melhor ainda. A instituição Corinthians dá pra virar. Se eles se embutirem desse corintianismo, dessa vontade, desse jogo. Se for depender da tática do Vitor Pereira, do jeitão de jogar meio displicente que o Corinthians vem apresentando depois do jogo do Atlético Mineiro, que nem o Dudu falou que foi uma vitória improvável, e depois o Corinthians não fez boas partidas, aí eu já tô achando que não. Eu acho que sempre tem chance. Futebol tá aí, bicho. Se não precisasse jogar, precisa do segundo jogo, né? Então, já que tem, vamos jogar bola, bicho, né? Mas pra acontecer, não conseguir classificar. Mas eu acho que dá pra fazer na pior das hipóteses, dá pra fazer um bom jogo. Se o jogador entrar com aquele espírito que a gente já viu em alguns jogos guerreando, dá pra jogar bola. Claro que dá, porque não dá pra jogar bola. Agora, se entrar devagarinho, aí fica difícil, né? Um passinho tosco, devagar, rifando bola, aí vai ser complicado. Mas depende, é o dia, cara. Tem dia que pode dar certo, tem dia que pode dar errado. Estatisticamente, o elenco dos caras é melhor, né? Mas, quantas vezes já viu, a gente sendo favorito num jogo, a gente perdeu o jogo. Quantas vezes já viu isso acontecer? Não, e a campanha deles na Libertadores também é bem melhor que a nossa, né? Se pegar Sim. os números... Sim, sem dúvida. Eu digo, mas assim, o jogo de futebol é um jogo, é aquele dia. E tem dia que o time pode estar num dia bom, que tudo dá certo, tudo funciona. É aquele dia que você dá 3 chutes no gol e vai uma na trave e 2 entram. E tem dia que você dá 20 chutes no gol e vai tudo na trave, o goleiro esbarra, desvia em alguém e não entra. Então tem dia que pode dar certo. Se a gente tiver a sorte de estar num dia desse, a gente dá jogo sim. O jogo terça-feira, né, no Maracanã contra os Urubus, 9h30 da noite. Terça-feira, galera. Todo mundo aqui. Lá nos anos 70, a gente já teve uma história dentro do Maracanã, né? Quem sabe não dá pra fazer isso de novo. Enfim, claro que a primeira partida foi um resultado bem ruim pro Corinthians, né? Mas eu acho que a gente conseguiu competir nos primeiros minutos do jogo e depois o time se perdeu. O que eu espero é isso, né? Vamos fazer uma boa partida, vamos competir os 90 minutos de verdade e vamos torcer pro Vitão da Massa acertar na escalação e na tática, porque no jogo de ida todo mundo aqui disse que ele errou, né? E nessa partida de ontem, que a gente empatou contra o Avaí, 1-1,
tivemos a volta do Renatão. O Renato Augusto voltou, jogou uns minutos ali, uns 30 minutos, né, mais ou menos, da partida. O jogo mudou pra gente quando ele entrou. E a nossa grande esperança, né, Ana, dessa virada. Quer dizer, eu não sei se ele vai começar jogando ou não, mas ele traz um frescor, uma criatividade que a gente não tem em outro jogador ali do Corinthians, né? Eu acho que o Renato Augusto é o jogador mais criativo que nós temos no elenco. Ele nunca assim, ele fez muitos poucos testes, assim, minutos com o William no meio. Eu adoraria de ver o William no meio, em vez de nas pontas, tentando municiar o Roger Guedes e o Yuri. Mas se você vai pôr o William na ponta, o Renato Augusto é a única opção de meia mesmo, aquele meia clássico que pensa o jogo, que sabe fazer passe, viu? A diferença ontem, quando ele começou a dar os passos pra frente, né? E teve uma mudança na cobrança de escanteio, não foi aquela mesma porcaria de sempre. Então, tipo, o Renato é diferente. Eu espero que o Renato tenha vindo já 100%, né? E o Renato 100% é outra coisa, né? Aquele chute de fora da área. E isso muda jogo, né? Dá uma esperança e, assim, eu acho que o time tinha que entrar, se eu for começar jogando ou não, eu acho que o time tinha que entrar com o que tem de melhor disponível já logo no primeiro tempo. Porque é importante no jogo desse fazer um gol e tentar fazer rápido. É mais complicado deixar pro final, tentar fazer pressão no final. Sempre mais complicado. Então, eu tentaria entrar com o que tem de melhor e o Renato é o que tem de melhor. Então, botar o cara pra jogar e tentar abrir esse placar logo. Jogar o nervosismo um pouquinho pro lado de lá. E você, Dudu, como é que você tá vendo aí a volta do Renato Augusto? Ele ficou quantos jogos fora? Alguém tem essa conta? 13. 19. 13? É pra chutar? Tá por aí. Então, eu não sei também. 20. Mas como é que você vê aí, Dudu? Vamos pesquisar aí. A quantos jogos? Pra mim tinha sido 13. Não, ele voltou bem, né? Ele voltou bem, foi que a Ana falou, cabeça erguida, passe pra frente, visão de jogo, a qualidade no próprio passe. Foi bom, né? A gente poderia ter sido melhor ter contado ele alguns minutos no primeiro jogo, mas o que salvou um pouco ontem foi essa melhora que a gente viu com a entrada dele. Então, passa a ser uma esperança que ele vai jogar terça-feira. A gente só não sabe se vai começar jogando ou se ele vai ser uma opção para o segundo tempo. Porque mais do que... 13, né? Então, mais do que isso, o fundamental, acho que na partida de terça-feira, é pelo menos no primeiro tempo a gente fazer um gol. Enfim, a gente precisa estar no primeiro tempo na frente para poder armar uma estratégia para o segundo tempo. Porque aí depois, com o passar do tempo, a pressão vai ficar para eles que vão querer segurar, porque um 2-0 não nos classifica, mas também não nos elimina. Então vamos ver, mas foi muito bom a volta do Renato. Espero que o William jogue também, né, na terça-feira, então vai ser muito bom poder contar com todos que possam jogar, independente se seja os 90 minutos ou que seja 10 minutos, mas os melhores vão ter que estar nessa partida. Eu sei que o Gibson já falou um pouco nesse marcar um gol logo, o Dudu também, mas eu tento pensar numa outra forma. Eu acho que o Corinthians não pode sair do jogo, né? Não pode se desconcentrar, ele tem que estar uns 90 minutos competindo, como a gente fez contra o Atlético Mineiro e quando a gente fez nas nossas melhores partidas, que eu acho que foram as partidas que a gente jogou contra o Boca na Libertadores. O Corinthians não pode se desconcentrar, não pode perder a competitividade. Estando presente no jogo, aí pra mim não interessa se o gol vai ser logo no começo, se vai ser no final da partida, como foi aí no jogo contra o Atlético Mineiro. A gente acabou marcando os 2 gols no final e virando a partida. Então pra mim é muito importante, mais do que o gol, o Corinthians estar concentrado e competindo por todas as bolas. Mas vamos lá, a gente fez essa pergunta no jogo passado, né? Da escalação. E eu queria saber de vocês aí, como é que vocês escalariam o Corinthians. O ideal aí, Ana, qual seria pra você o ideal ali? Pra mim, Cássio, Fagner, Gil. Se o Raul Gustavo tiver, Raul Gustavo, porque precisa de alguém mais rápido que o Balbuena. Pra mim, o Balbuena tá perdendo tempo de bola. E Fábio Santos. Rony, Du, Juliano e Renato Augusto. Roger Guedes e Yuri Alberto. Aí você mudou o esquema, né? Então, você tirou... eu não gosto desse esquema que ele joga. Tá. E você, Dudu? Olha, eu também gostaria que ele fosse no 4-4-2, mas vamos lá, Cássio, Fagner, eu acredito que vá de Bruno Mendes, até porque ele não jogou, Também. Mas acho que o Balbuena joga de novo e também mantém o Fábio Santos na esquerda.
Meio de campo eu ficaria, né, mantendo o esquema dele, Rony, Fausto e Du, pelo momento do Rony. Jogaria com William, Roger Guedes e Mosquito. Sem o Yuri Alberto. Sem o Yuri Alberto. E você, Gibson? Olha, o que eu gostaria, na verdade, não é nem... A parte da zaga ali, eu acho que eu iria meio na onda do Dudu. Eu gosto da zaga gringa, acho eles mais rápidos. Também Fagner numa ponta, Fábio Santos no outro. Isso eu acho que não tem discussão. Mas pra mim a questão da volância ali, a gente tem jogadores que estão oscilando muito. O Kentígio vem fazendo partidas excelentes, começou a ter partidas não tão legais. O Rony, que vinha mal, começou a jogar bem, depois fez uma partida não tão boa, e ontem já jogou legal de novo. Então, o que eu gostaria mesmo é que o técnico chegasse no vestiário do jogo e falasse, bicho, ó, de vocês, quem tá com sangue no olho pra esse jogo, velho? Fala aí, quem tá no dia? Quem tá sentindo... Eu não sei, essa pergunta, Gibson, era que tal, se quem não levantar a mão, velho, já pede pra sair do Corinthians. Esse aqui é o negócio, Não, mas o cara tem dia que o cara tá na maldade. Não, mas é aquela pergunta que se o cara sabe, se ele não levantar a mão agora, perde, enfim, tchau. Mesmo que seja uma coisa interna. Sabe quando o técnico entra no vestiário? Tem cara que tá olhando pra cara do técnico, tem cara que tá olhando pro lado, tá no celular. Tipo, pega o cara que tá olhando pro técnico, esse você vai jogar, mano. Eu vou inverter. Eu vou inverter essa coisa. Eu lembro que. Isso é relato, todo mundo fala. O Ronaldo Goleiro fala, o Neto fala, enfim. Na partida final do Brasileiro de 90, né? Que o Corinthians fez um primeiro tempo mais ou menos. E o Nelsinho Batista chegou no intervalo e deu um puta tapa na lousa e começou a xingar os caras e sei lá o quê. Provocar o jogador, porque ele sabia que ia ter uma reação dos jogadores ali. E no segundo tempo o Corinthians foi muito superior e acabou ganhando o Campeonato Brasileiro lá. Eu vou inverter, eu acho que isso que você tá querendo, quem tem que provocar é o VP, ele tem que saber cutucar os caras pra deixar eles nessa ponta dos caços e não perguntar quem aí tá afim de jogar. Acho que ele que tem que trazer essa questão. Eu acho que isso o técnico sempre tem que fazer, eu digo, mas quando o cara entra no vestiário, ele saca, ele olha no jogadores, ele saca, ele vê, sabe? Dá pra sentir ele quem tá na vibe do jogo. Né? Então eu gostaria que visse quem tá no dia, cara. Quem tá no espírito matador aí, né? Pra colocar na volância. Porque não adianta nada. Tipo, eu gostaria, assim, se eu fosse escolher, eu gostaria de jogar com o Rony, por causa do momento dele agora, o Fausto e o Du. Mas eu gostaria de ter um quarto homem no meio de campo, talvez o Renato Augusto ali, e deixar só dois no ataque. Com o Roger Guedes e com o Yuri, isso. Iria com os dois na frente. O 4-4-2 também. O Cássio, o Fagner, o Fábio Santos, né? Isso é claro. Pra mim, a zaga deve ser Gil e Bruno Mendes. Eu tô mudando a zaga aí que todo mundo colocou. O meio campo é o Rony, que eu acho que o momento dele tá melhor mesmo. O Du e o Renato Augusto na frente. Imaginando que ele tenha condição de jogo, né? E o William também. Se o William tiver condição de jogo, na frente é o William, Roger Guedes e o Yuri Alberto. Eu iria com os três ali, apesar do Yuri não ter marcado o gol ainda. Mas vamos ver, da outra vez todo mundo aqui com a escalação. Então, como o Dudu falou no começo, né? O Vitão da Massa engana todo mundo. Eu ainda vou querer defender um pouquinho a minha escalação, porque nesse sentido, eu coloquei esses jogadores pensando uma coisa que o Corinthians tem feito pouco, que é chutar no gol. Então eu coloquei o Fausto por causa disso, o Rony por causa disso, o Roger Guedes não coloquei no primeiro jogo, mas colocaria, né, porque ele finaliza, e o William também tem que voltar a finalizar. Então o Corinthians vai ter que chutar no gol. Vale lembrar que, assim, o Gui gosta de lembrar, mas nós não fazemos um gol em mata-mata em Libertadores fora de casa desde a final em Libertadores em 2012. E o Corinthians tem o segundo pior ataque na história de brasileiros da Libertadores, com 5 gols. Só estamos à frente do Paulista de Jundiaí, que fez 4 em toda a Libertadores. Nós precisamos fazer 3 para ir direto, né? Então é uma tarefa difícil. Então nós ter que chutar no gol. Vai ter que chutar. Então, pouco que a gente viu do Fausto, teve um jogo que ele finalizou 5 vezes. O Rony a gente sabe que chuta. O William precisa chutar mais. Por enquanto, o Yuri Alberto não finalizou tanto. O Roger Guedes é um cara que chuta. O Mosquito é um cara que chuta. Seja de direita, de esquerda, com a cabeça olhando para baixo, mas ele tá chutando. E a gente vai precisar disso. Não, boa, Dudu. Acho que é uma boa perspectiva aí. A estatística que você colocou pra mim, eu sei que muito bem que não sou eu que trago, não, mas tudo bem. Tá valendo. Enfim, outro jogador que estreou aí no
nesse ano do Corinthians. Não pode jogar a Libertadores, mas jogou ali alguns minutos e a gente não esperava mais vê-lo com a camisa. Eu, pelo menos, não esperava mais que ele fosse jogar mais. Era o Ramiro, né? Jogou alguns minutos ali na partida contra o Avaí. O que você achou dessa volta, Gibson? Ele é um cara que seria muito legal para jogar Libertadores. Né? Ele aguenta porrada, ele dá porrada, ele é um cara que marca em cima, é um cara que tem o vigor físico suficiente para aguentar isso. Agora, pro brasileiro, eu continuo dizendo, se a gente conseguir se manter em pelo menos uma das duas Copas, né? Ele vai ser um cara excelente para jogar num time B, por enquanto no time B do Corinthians. Eu acho que não vejo ele no time A, não. Foi uma boa partida dele, né? Ele entrou bem, ele entrou correndo com disposição. Ele pelo menos entrou e não comprometeu. Acabou fazendo uma boa partida, acho que para surpresa de muita gente. É voluntarioso, tem seu valor. Ótimo, se for jogar de volante. Se for pra tirar um mosquito, pra colocar o Ramiro com a gente precisando fazer gol, aí pra mim não dá. Desculpa, ele de ponta direita, nós vamos cair no mesmo que ele já vinha há algum tempo. Ponta direita é atacante. Agora, ele quer que os externos, né, que eu não sei como é que ele chama, os externos é do Tite, marque o lateral, aí o Ramiro vai ser o ponta direita dele todo jogo. Mas não é isso que a gente quer fazer gol. Eu não esperava ver o Ramiro de novo com a camisa do Corinthians, eu achei que ele não ia voltar. Ele tem contrato até o final do ano. Como o Vitor Pereira chamou ele de máquina treinando, né? E realmente voluntarioso, a Ana definiu bem, ele sempre foi. Talentoso, é que a gente não viu isso em campo, né? E se o Ramiro voltou, teve alguém que foi embora, né, Gibson? Vai parar de empinar pipa lá no CT Joaquim Grava. O Luan. Vai empinar pipa na praia agora. Mas vento, né? Deve ser mais circulou legal. um meme aí, né? Quinto dia útil do mês, mais 800 pau na conta, só que agora na praia. Aí o Luan foi parar no Santos. O Peixe vai pagar ainda 20% do salário dele até o final do ano. E se renovar o empréstimo, né? O empréstimo vai até o final do ano apenas, mas o contrato com o Corinthians vai até o final de 2023. Se o Santos quiser renovar o empréstimo até o final do contrato do Corinthians, ele vai passar a pagar no ano que vem 30% do salário do jogador. E o Santos, numa futura negociação, se negociar enquanto ele estiver emprestado para eles lá, ganha uma porcentagem da negociação, né? Como vitrine e tudo mais. Já vai tarde, né, Gibson? Já. Como diz o BetG ali embaixo, luta de férias, agora foi pra casa de praia, que vergonha. É bem isso mesmo, né? Assim, na pior das hipóteses, cara, assim, a gente vai pagar 20%, a gente vai poupar um dinheirinho, né? Que no salário do cara que era quanto? Era 800 conto, velho? Pô, o pessoal fala por aí, né? Então, vamos supor que seja isso. Porra, bicho, vai poupar 160 por milhão, um din-dinzinho, porra, sabe? Bem ou mal, já poupa um dinheirinho. Melhor do que ficar pagando isso pro cara ficar fazendo pipa lá, né, no CT. Achei ótimo, assim, porque é assim, todos os jogadores, todos nós somos seres humanos. Se alguém tá ali, trabalhando de segunda a sexta, e ganhando 800 mil, não tendo que correr no jogo, não tendo que ser criticado porque errou um passe como foi o Cantígio, ou criticado porque escorregou que nem o Balbuena, não tá sofrendo pressão da mídia, não tá sofrendo pressão do... É muito melhor. Então todo mundo vai querer a mesma coisa. Se você mantém todo mundo jogando à medida do possível, sendo escalado na medida do possível, lógico que tem jogadores melhores, jogadores piores, mas não tem ninguém ali encostado, é muito melhor. Quando o Corinthians contratou o Luan, muito time queria ele, né? Não sei se pelos valores, enfim, mas alguns times estavam querendo ele, sim. Então é uma coisa que se arrisca. Só que assim, ele não deu certo. Não deu certo. O Corinthians fez um contrato longo, ele não rendeu, não faltou oportunidade para ele, deram até demais. Nós vamos arcar com esse prejuízo, já arcamos demais. Que ele vá para esse outro time, que ele possa ter uma vitrine, que jogue alguma coisa e que consiga até ser vendido nesse ano. O simples fato que a gente venda ele por o mínimo possível, mas só o fato de parar de pagar o salário já é um ganho para o Corinthians. Seria um ano a menos, né, de salário, caso ele seja vendido no final do ano. Então vá, que tente a sorte aí no time do Santos e que a gente pelo menos sofra um pouquinho menos com esse prejuízo aí de um ano. Porque o Corinthians, acho que mesmo que ele volte a jogar bem no Santos, ninguém mais vai querer ele no ano que vem no timão. Jogando bem, vende mais fácil. Essa aqui é a questão. Ninguém quer ele de volta, não. Enfim. O Corinthians jogou ontem, né? Contra o Avaí, com um empate, né? Ficamos a 6 pontos agora do líder do campeonato. Continuamos em segundo lugar, mas a 6 pontos do líder.
o Sem Mundial que a gente vai enfrentar no sábado, 7 da noite, na Neoquímica Arena. A gente falava que era um jogo de 6 pontos, agora é até mais, né? Porque eles estão a mais pontos na frente e não tem como tirar essa diferença em uma partida só. Como é que você tá vendo esse jogo aí no sábado, que dependendo do resultado de terça-feira vai ficar mais tenso ainda, né, Ana? Ah, com certeza, né? Dependendo do resultado de terça e quarta, pode ficar atenção pura, né? Mas... É verdade. Temos que ver o outro lado também, exato. Exatamente. Mas é um jogo, continua sendo um jogo que é pra gente diminuir. Se conseguir, por acaso, manter em 3 pontos, ou se empatar e manter nesses 6, o Campeonato Brasileiro, ele é muito... Assim, o pessoal gosta de pontos corridos, fala que é sempre, é o melhor. Ok, eu concordo que tem que ter pelo menos um campeonato de pontos corridos. Mas a imprensa não tem paciência. A imprensa bota 500 campeões durante o campeonato mesmo. Eles ainda não entenderam que o campeonato só termina lá em novembro. Então o Corinthians tem que ter paciência, tentar jogar bem o jogo de domingo. Aproveitar o apoio da torcida, que a gente não tem perdido muito. O negócio do Flamengo foi um detalhe, mas a gente não tem perdido na arena. E tentar fazer com isso um jogo bom, tentar o máximo possível vencer. Eu acho que dá pra vencer o Palmeiras. Eu não acho que o Palmeiras é esse time assim tão bom. Eles estão tendo resultados bons, mas eles têm resultados bons mais pela força mental do que por uma grande técnica ou tática. Se a gente conseguir igualar a força mental deles, eu acho que dá pra vencer sim. E a gente jogar para 3 pontos. A imprensa tá falando mesmo, vai falar, já acabou, o campeonato acabou. Mas o campeonato só termina em novembro. Se não me engano, no dia do meu aniversário. Será que o Vitão vai te dar esse presente, Ana? Vamos lá, vamos esperar. Mas e aí, Gibson? É clássico e vice-versa? Sempre. Eu acho que esse jogo contra o time de verde, pra mim depende... É ruim falar isso, mas pra mim depende do resultado do jogo de terça. É um jogo que é sempre foda. No caso atual, que a gente tá brigando pela ponta do campeonato, é um jogo que ainda é mais importante. Né? Segundo turno, a gente vai jogar em casa, vai ter essa facilidade de jogar em casa com a nossa torcida. E a chance que a gente tem pra diminuir um pouco essa distância dos caras. Mas pra mim, depende do jogo de terça-feira. Né? Pra mim, eu tô dizendo... vamos supor que a gente consiga lá, mexe 3 no time do Rio e classifica. Então pode perder sábado. Nem cagado. Tipo, sabe? Assim, tipo, eu tô muito mais preocupado, na verdade, com o jogo de sábado do que com o jogo, pra ser bem honesto, com o jogo de terça-feira. Que é um campeonato que eu acho que a gente... Sei lá, pra mim, eu não vejo o time sendo campeão desse campeonato. Né? O brasileiro acho que dá pra disputar. Né? Então eu tô muito mais encanado com o jogo de sábado do que com o jogo de terça-feira, pra ser bem honesto. Vai ser um grande jogo, né? E eu acho que o mais importante, pra resumir um pouco o que a Ana e o Gibson falaram, é o Corinthians conseguir diferenciar os campeonatos. Talvez o Corinthians ainda não conseguiu fazer isso, vide a escalação contra o Fluminense, alguns poupados, né? Ontem mesmo você vê, não colocou o Fagner, enfim, porque pensou que se tem um jogo que poderia poupar era esse. Eu acho que o Corinthians precisa saber diferenciar as competições, entrar com essa força mental que a Ana falou, entrar com o espírito de luta que a gente tem que ganhar. Independente do que aconteça nessa terça e na outra quarta, nós estamos vivos na parada. Aí nós vamos estar muito vivos. Dependendo do que acontecer, a gente pode ter folga na semana. E dependendo do que acontecer com eles só vão ter um campeonato. Se eles tiverem só um campeonato, nós em 2 ou 3, a 3 pontos dele, malandro, eles não vão poder deslizar. Um toque, um lateral cobrado errado, nós estamos chegando neles. Mas enfim, a gente na nossa live pós-jogo de ontem, né, foi um comentário que trouxeram aqui sobre fora VP ou fica VP, né? A gente já fez essa pergunta, tem o que, um mês atrás, mais ou menos. Todo mundo aqui da Irmandade foi a favor de ficar o VP. Na live de ontem foi um pouco diferente, eu queria trazer essa questão de novo. Agora nesse meio de jogos do mata-mata aí, que a gente tá atrás, tá no momento mais tenso assim do VP. E eu vou perguntar primeiro pra Ana, que deu uma resposta bem enfática na nossa live, Ana. Vai lá. De novo, vou repetir praticamente a resposta de ontem. Manda ver, é pra isso mesmo. Se ele não consertar essa história de que não tem ninguém na frente da área,
Se ele não puser alguém ali, e o único que na minha concepção pode fazer isso é o Rony, porque o resto não sabe fazer isso, o Corinthians vai acabar continuando tomando gols assim de entrada da área, ou o meia sempre fica ali entre os dois zagueiros. Gil e Balbuena não sabem, e também não tem muito zagueiro que consegue jogar sem proteção. Mas eu acho que ele pode sim, ele tem alguns treinos para isso, de treinar um meio de campo mais reforçado pra gente conseguir ganhar jogo. E outra coisa, essa história de que jogador bom não pode jogar junto, pra mim, técnico, não gosto disso. Eu tava gostando dele, mas ele não tinha falado ainda. Jogador bom tem que jogar junto. Vai pôr um Pereba só porque ele sabe marcar? Desculpa. Pra mim aí não dá. Pra mim, a gente precisa fazer gols, principalmente nessa semana. Essa semana a gente tem a obrigação de fazer gols em todos os jogos. Na minha opinião. Sim, nós estamos jogando contra... Tem que fazer gols contra o Flamengo, tem que fazer gols contra o Atlético Goianiense, e pra mim, na Arena, tem que fazer gol contra o Palmeiras. Então, tipo, essa história de jogador bom não pode jogar junto, botar o nosso artilheiro... Não tô discutindo se ele sabe marcar, não sabe, não é a dele marcar. Mas quem tem que marcar são os jogadores de meio. E deixar os atacantes atacando. Então, jogador bom tem que jogar junto. Então, ele mudou também o discurso dele. Então, eu também mudo o meu. Se ele não mudar isso em 3, 4 jogos até o dia 17 de agosto, eu não renovaria com ele. Termina o Campeonato Brasileiro e se você não quer continuar, a gente também não quer você e pronto. Independente do que aconteça nessas competições, eu ficaria com o VP. Né? Também caso ele queira continuar para a próxima temporada, que o contrato é até o final do ano. Mas ele vem fazendo um bom trabalho. Vou dar a mesma resposta que dei ontem, como o Mano falou. Nós não chegávamos uma quarta de final de Libertadores desde 2012. Nós não participávamos de umas quartas de final da Copa do Brasil desde 2018. E nós estamos, por enquanto, em todas elas. Lógico que a gente precisa fazer gol, que a Ana falou. Pelo menos 5, né? 2 terça, 1 sábado e 2 na outra quarta. Pelo menos 5 para continuar vivo aí. Mas assim, ele tem feito um bom trabalho. Só que assim, ele pegou o bonde andando. Ele não participou de pré-temporada. Porque assim, a perspectiva, independente que a gente passe nas Copas, é que a gente consiga ficar pelo menos entre os 4 no Brasileiro. Coisa que realmente a gente não esperava. Então, ou seja, é disputar de novo uma Libertadores, é manter a consciência do trabalho, tendo esse tempo de trabalho para ele, né, fazendo pré-temporada, trazendo o jogador que ele quer, ver com o que ele pode contar. E agora, ele já conhece o elenco, e conhecendo ainda mais os adversários, vai ser, na minha visão, uma maneira que o Corinthians acerta se mantiver ele pro ano que vem. Eu volto a falar, caso ele queira ficar também, porque o contrato vai só até o final do ano. Eu já falei que eu sou do time Fica. Você pega um mês e meio atrás, sei lá, a gente era líder do Brasileiro, tava classificado para as quartas da Copa, para a Copa da Libertadores, começa a falar grosso, fala, não, dá para disputar os 3 campeonatos. Agora a gente nem sonhava no começo do ano, enfim. Eu acho que o trabalho dele vai ter que ser avaliado mesmo no final da temporada, né? Mas, pra mim, se a temporada acabasse hoje, vamos supor que a gente sai fora da Copa do Brasil, sai fora da Libertadores e termina em segundo brasileiro, não interessa, terceiro, sei lá. Eu acho que já é acima do que a gente esperava pro ano. Já é bem acima. Então, só por isso eu já teria meu voto pra ficar no que vem. Mas eu acho que tem muito que não for. Eu não gosto desse esquema de ficar trocando de treinador toda hora. Né? Não dá certo isso. Tem que deixar o cara um tempo. O cara não fez nenhuma temporada, né, inteira. Agora que tá. Ele que tá começando a ter a oportunidade de chamar os jogadores que ele quer, indicar quem ele quer. Enfim, o time vai começar a ter cada vez mais a cara do que ele deseja. Né? Eu gosto do que ele tá fazendo. Tem erros? Claro. Mas, tipo, cara, assim, dá pra falar mal de qualquer técnico. Né? Então, assim, por enquanto, eu ainda sou completamente do time. Fica, eu renovaria pro ano que vem. E aí sim, ano que vem, aí quando chegar no meio do ano que vem, falar, e aí? Ele conseguiu botar isso pra jogar ou não conseguiu botar isso pra jogar? Tá rolando ou não tá rolando? Agora ele teve a pré-temporada, vai ter mais uma janela, vai chegar mais gente, vai sair mais gente. Vamos ver o que aí ele vai fazer com o time em si. Mas por enquanto, os resultados, embora ele não jogue bonito, os resultados estão acima do que a gente esperava 5 meses atrás, 6 meses atrás. Hoje eu renovaria também com ele, não teria problema nenhum em renovar. Eu acho que gostaria de ver ele fazendo uma pré-temporada e ele já entendendo como é o calendário, como é que ele ia se comportar disputando as mesmas competições no ano que vem, né? Essa cobrança toda em cima de derbys, enfim, que ele sofreu ali no começo, como é que isso ia mudar a cabeça dele
pro ano que vem. Agora, a diretoria tem o telefone do favorito, né? Do Tite lá, mestre, sagrado. Que vai estar livre, teoricamente, no fim do ano. Vai virar o ano livre. Se o Tite falar, tô livre, quero voltar, aí o português não vai ter muita chance, não. Mas, Ana, teve a volta do futebol feminino, não teve? Teve. Essa semana tivemos a volta do Campeonato Brasileiro Feminino. O Corinthians teve uma vitória contra o SMAC no meio de semana, 4-0. E hoje tivemos um empate 2-2 contra o Grêmio. E ficamos, infelizmente, na 4ª posição no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians agora, domingo que vem, e no outro, pega o Real Brasília. É um adversário aguerrido e tudo, mas não é um adversário que eu acho que vai fazer frente pro Corinthians. O futebol feminino ainda é menos uma caixinha de surpresa, né? O que a gente... quando são muitas diferenças de times ainda. Então, o Corinthians eu acredito que vai passar e vai acabar pegando o time de verde na semifinal. Tenso, hein? A única coisa que eu queria ressaltar do futebol feminino é que hoje, por exemplo, o jogo do Grêmio e do Corinthians, o Grêmio empatou aos 39 do segundo tempo, tá? E o jogo foi até 51 ou 50, se não me engano. O Grêmio estava classificando com esse 2-2, o Corinthians atacou o tempo todo, depois que o Grêmio fez gol, teve 4 ou 5 escanteios. Em nenhum momento, as jogadoras do Grêmio, que sabiam que estavam se classificando com empate, caiu em campo para fazer cera. E em nenhum momento a gente viu aquilo que foi ontem no jogo do Avaí. E era um jogo classificatório, tá? Nenhum momento. Então, eu acho que o futebol masculino é muito mais evoluído que o futebol feminino, sem dúvida. Mas certas coisas tinha que olhar um pouco pro futebol feminino e ver o que é futebol. Porque, assim, a cera que teve ontem no segundo tempo foi absurda. Infelizmente, Ana, eu acho que o futuro talvez seja diferente do futebol feminino e não o futuro do futebol masculino, né? Mas seria muito melhor se fosse assim. Essa cera aí sempre incomoda. Enfim, é um antijogo, né? É não jogar. É isso aí, meus amigos. Vamos encerrando este podcast 303, esta live. Mas não sem antes o meu amigo Gibson lembrar as nossas redes sociais, certo, Gibson? Vambora lá! Hoje estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Temos também o Instagram, o Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Só no Twitter que é Irmandade Timão. E lembrando que essa semana tem live da Irmandade depois do jogo na terça-feira, tem a live depois do jogo no sábado e tem a live no domingão, na nossa gravação do podcast. Espero que na semana que vem todo mundo feliz aqui, contente e todo mundo querendo renovar com o VP, cada vez mais, né, Ana? Mas é isso, muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês todos de volta nessas 3 oportunidades que vão ter aí com a Irmandade na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!